galerinha do podcast Real Missão, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Esse é um canal voltado totalmente para falar sobre missões, sobre propósito. Você que carrega uma missão, um propósito aqui nesse mundo, né? Quando falamos sobre missões, nós lembramos automaticamente de pessoas que estão em outros países, em lugares distantes, e nós esquecemos muitas das vezes que aqui no nosso campo, perto de nós, tem pessoas cumprindo esse chamado também. Então, nesse canal, você vai conhecer mais um pouco de perto e, quem sabe, despertar em você o desejo mais por missões e conhecer pessoas que trabalham com projetos missionários, pessoas que carregam um lindo propósito nesse tempo e pessoas que fazem a diferença onde elas estão plantadas. Então, eu espero que seja bênção na sua vida. Deixe o seu like, curta bastante e talvez deixe aqui nos comentários alguém que você queira aqui indicar para o canal, qual parte mais te tocou nesse vídeo, e que Deus te abençoe e fica com a gente até o final e deixa aquele like, famoso like, e nossos contatos estão na descrição do vídeo. Valeu! Olá, galera do podcast Real Missão, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem assistindo, estarem acompanhando, estar fazendo esse trabalho, alcançar mais pessoas cada vez mais. Tenho divulgado aí pouco, mas tem algumas pessoas que eu tenho mandado, têm interagido, têm curtido, comentado, seguido. Muito obrigado por isso. E não apenas o desejo de seguir, de criar mais seguidores, mas de alcançar mais pessoas, né? Com a palavra do Senhor e através desse projeto lindo que nós temos falando sobre missões e evangelismo. Às vezes, eu sempre inicio falando que pessoas acham que evangelismo e missões se resume somente a outro país, a outro lugar, a algo distante. E às vezes você quer fazer e não consegue, só que tem lugares perto de nós. Tem muita coisa perto de nós, muitas pessoas precisando. E hoje vamos estar falando mais um pouquinho sobre isso com a convidada, a pastora Suzana Pantaleão. Muito obrigado, pastora, pela sua presença aqui. Né, a pastora tem um projeto Eu aí, que agradeço. ela vai falar um pouquinho melhor. Seja bem-vinda e inicie aí falando um pouquinho sobre o projeto. Bom, eu queria também agradecer a você, Thiago, o convite. Para mim é uma honra poder estar falando um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de realizar dentro do seu reino. E obrigada por você dar voz a algo que é tão pouco falado, tão pouco incentivado. E eu não estou falando só do meu projeto, mas estou falando de missões de uma maneira geral, né? Missões não é algo hoje que dá muito ibope, né? Então, obrigada por dar voz aos missionários, obrigada por nos dar a oportunidade de poder falar daquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver, né? Eu ouvi uma frase hoje muito interessante. Alguém disse o seguinte: tem coisas que só milionários e missionários vivem. Eu achei maravilhosa essa frase. E obrigada Sim. por estar aqui, viu? Nada, eu que agradeço esse tempinho com a gente aí. Inicie Amém. falando um pouquinho do projeto da Casa de Maqui, né? Para quem não conhece, não sabe como é que funciona, onde é. Então, a Casa de Maqui é um centro de tratamento para dependentes químicos, né? A Casa de Maqui ela foi inaugurada em 2015, né? No final de 2015, ali em outubro. Nós cuidamos de pessoas com dependência química, álcool e drogas. E do ano passado para cá, Tiago, importante a gente falar disso, nós temos recebido pessoas com problemas de jogos, né, de apostas. É algo também pouco divulgado ainda. Os jogos ainda estão na fase do glamour, né? Mas nós que trabalhamos com recuperação já estamos tendo que lidar muito com essa questão dos prejuízos que o vício em jogos tem gerado, tá? São problemas e consequências equiparadas à de um dependente de crack. Pessoas que começam a se enrolar muito com questões financeiras, pegar dinheiro emprestado, e aí, além de se começar a perder tudo, né? Começa a pegar dinheiro com a agiota e pôr a própria vida em risco. Então, hoje nós já temos pessoas aqui em tratamento por problemas de jogos também, tá? Vale ressaltar isso. E aqui a gente procura, dentro da Casa de Maqui, tratar a dependência, seja hoje, né, de jogos, a de álcool, de droga, tanto na área física como na área mental, que também é emocional, né, na alma, e também a parte espiritual. Eu acho que a gente
eu atribuo o sucesso do nosso trabalho é exatamente isso. A gente procurar dar esse atendimento de uma forma mais completa, né? Aham. É muito interessante porque, como foi falado ontem, né? Para quem não sabe, a pastora esteve ontem lá na minha igreja local, pregando e falando um pouquinho sobre isso. E a gente estava conversando sobre, né? E o Flávio citou algo interessante que é aqueles que as pessoas já não têm mais esperança, né? São aqueles esquecidos pela sociedade, aqueles que as pessoas acham que não tem mais jeito e acabam desistindo. E às vezes acabam chegando lá e conseguem ser transformados, né? Nesse lugar, pela graça de Deus e pelo trabalho que ele vem sendo feito. E isso é muito interessante porque a senhora deve citar isso, não tem um apoio assim de um governo, de uma prefeitura, não tem algo assim. É pela fé mesmo e as ofertas ali recebidas, os trabalhos voluntários, né? Tem trabalhos voluntários que você que estiver assistindo, às vezes acha que o servir é cantar, é pregar, às vezes não, às vezes você vai sentar numa sala, vai ensinar uma matéria que você aprendeu, algo que se você é um professor de matemática, se você é um professor em qualquer área, e às vezes você não tem vergonha de pregar, eu não tenho voz para cantar, mas tem um grande talento para ensinar aquilo que você tem em mãos, né? E o campo precisa Perfeito. muito de pessoas assim para instruir essas pessoas, né? Não é que nós sabemos mais do que eles, nós somos melhores, não, somos seres humanos. Só que sempre nós temos algo que podemos acrescentar na vida do próximo, né? A gente acha que é pouco, não é nada, mas pode fazer uma diferença gigante na vida de alguém. Então, desde já que você estiver assistindo, que às vezes a pessoa assiste só um pedacinho e depois pula para outro vídeo. Se você estiver assistindo até aqui, tiver Deus tocar no seu coração, se você souber, quiser ensinar para alguém uma profissão, tem muitos ali que não têm profissão, tem muitos que às vezes acham que não tem expectativa de vida, não vai ser mais ninguém e acabam se cedendo para as drogas, para a bebida, para vícios, né? E não, Jesus sempre tem uma nova história, a não ser que a pessoa morra, aí acabou, aí é só ela e Deus lá, o Espírito, mas enquanto tiver vida, nós podemos fazer algo pelo nosso próximo e às vezes aqui pertinho da gente, a gente acha que é distante, eu não posso, eu não tenho condições de ir, mas às vezes você junta uns 2, 3 num carro, vai ali ajudar em Itaguaí. Estive aí hoje, fiquei lembrando, eu falei, é por aqui a casa de Maqui. Podia ter aparecido, né, gente? Vamos Já era falar agora de isso. tardezinha, eu vim correndo para casa para poder não atrasar. Mas eu vou Tá ir me sim. devendo. Então, isso que você falou, Thiago, é muito importante, porque, inclusive, o nome Casa de Maqui tem a ver com isso, né? Sobre essa valorização, o olhar de valorização e amor com que a gente olha para essas pessoas totalmente desacreditadas hoje, rejeitadas pela sociedade, colocadas à margem da sociedade, né? Porque assim a gente precisa deixar claro aqui que Jesus se entregou na cruz por elas também, né? Não foi só por nós. E quando eu escolhi por esse nome, né, por sugestão de um amigo, e eu fiquei muito impactada com esse nome, assim, porque ele traduzia exatamente a visão que o Senhor tinha me dado do dependente químico, né? Para quem não lembra, eu acho que é válido contar aqui, dividir isso. A casa de Maqui ela foi citada na Bíblia, na história de Mefibosete, né? Em 2 Samuel, capítulo 9, vai falar sobre isso. Davi e Jonatas tinham uma amizade muito intensa e eles tinham feito uma promessa um para o outro, né? Que se um deles viesse morrer na guerra, quem ficasse vivo assumiria e cuidaria da família daquele que morreu. E Jonatas e toda a sua casa morrem numa guerra, né? Jonatas, filho de Saul. E Davi, um dia com saudade de Jonatas, ele se pergunta: será que tem alguém? Será que sobrou alguém? Porque até então, a notícia que Davi tinha é que não tinha sobrado ninguém. Mas a saudade do amigo e a preocupação na promessa que havia feito, ele chama Ziba, que era um dos servos que tinha trabalhado para Saul, e pergunta para Ziba: Ziba, tem alguém por acaso vivo da família de Saul para eu poder honrar? E Ziba vai responder: ó, tem um aleijado dos pés. O nome dele é Mefibosete. Ele está lá em Lodebar, na casa de Maqui.
E as pessoas lembram muito de Mefibosete, que ele era aleijado, e lembra muito de Lodebar, que era a terra do esquecimento. Porém, as pessoas não se dão conta de que o deficiente físico naquela época, ele era colocado à margem da sociedade, assim como o dependente hoje, né? Como dependente químico, como um adicto, né? Que a gente chama que o adicto é o escravo de alguma coisa, né? Ou seja, do álcool, da droga, do jogo. E aí, as pessoas não se dão muita conta, Thiago, que pelo correto, se a gente for olhar as histórias de deficientes físicos na Bíblia, todos eles mendigavam. Eles não podiam ser recebidos. Eles não poderiam ser acolhidos. Né? Era como se você levasse uma maldição para sua casa. Só que, por algum motivo especial, né, Mefibosete vai estar acolhido. Ele, apesar dele estar na terra de Lodebar, que era chamada de terra do esquecimento, alguém o recebe, que é Maqui, ele está nessa casa. E vai ser lá na casa de Maqui, acolhido, que um dia Davi descobre que Mefibosete existe e manda uma corte real na porta de Maqui, dizendo: olha, a gente sabe que tem um familiar de Saul aí. Ah, é Mefibosete. O rei mandou buscá-lo, que ele vai se sentar na mesa do rei e vai ser tratado como um de seus filhos. E é por isso que aqui, Tiago, a gente chama os internos, né, os pacientes, de príncipes. Porque Mefibosete vai ser tirado da casa de Maqui de Lodebar direto para a mesa do rei, para ser tratado como um príncipe, como um de seus filhos, porque filho de rei é príncipe. E é isso que nós acreditamos, que hoje as pessoas que nós tratamos, elas estão aqui por um tempo onde até elas se sentem esquecidas pela maioria, mas nós acreditamos que um dia o rei vai buscá-las aqui e vai fazê-los assentar na sua mesa. E eles vão ser, de fato, príncipes do Senhor. Então, é por isso que o nome da casa de Maqui é Casa de Maqui, é por isso que nós os chamamos de príncipes. É, benção, todo uma explicação do céu, né? Para Sim. esse lindo trabalho, e é muito legal, porque eu já fui algumas vezes, até o pessoal do Carnaval, né, do projeto social lá da igreja que tem no Carnaval, vai também esse ano de novo. Eu não vou estar esse ano, mas eu fui no passado, foi, nossa, muito interessante ver, porque o engraçado é que quando alguns são transformados, eles trabalham juntos para transformar outros também, né? Isso é bem legal, porque Alguns amados, né? é, e eles não querem ir embora, né? A senhora falar algo interessante, que alguns deles não querem ir embora, querem ficar ali. Eu fico, caraca, deve ser porque imagina na mente daquela pessoa, né? Cara, alguém acreditou em mim. Alguém que Sim. investiu, alguém que se dedicou tempo, dedicou finanças, dedicou um monte de coisa para poder hoje eu chegar aqui. Então acaba criando aquele vínculo, aquela ligação. Então é muito interessante. E são grandes talentos também que tem ali. Eu não lembro, vou lembrar o nome dele, de um rapaz ano passado que estava fazendo comida quando a gente foi lá. Ele começou a cantar um magrinho alto. Nossa, a voz dele, eu sentia a presença do Espírito Santo ali. Eu falei, cara, que ele canta muito. Então, assim, e às vezes as pessoas vão aterrando os seus talentos, né? Vão se distraindo com tanta coisa e acabam cedendo a caminhos que levam a vícios, a coisas pequenas, achar, não, é só um pouquinho, não sei o quê. Hoje, como a senhora falou, tá em altos jogos, né? Ah, não, é só para distração, né? É só uma distração, isso aqui não é um meio de... Só que não adianta, tem muitas pessoas que acabam se perdendo nisso. Caiu, mas Sim. voltou aqui. Tá Aí, então ouvindo? é isso, esse trabalho é muito interessante. E qual, assim, um momento mais difícil do início, né? Eu li o livro, tá até aqui comigo. Obrigada. Eu li o livro, quem quiser, a pastoral depois vai falar onde achar, é muito bom. E aquele início ali, como é que foi aquele processozinho ali do início de, como foi falado também ontem, né? Uma pastora cuida de homens, é um centro de dependente químico de homens, né? Voltado para homens. Como é que foi como é que chegou aquele momento? É isso, é essa área. Como é que foi? Tá. Então, Tiago, foi um processo muito árduo, né? Inclusive no livro eu falo sobre isso, a dificuldade de aceitação que eu vivi. Depois, quando eu entendi que era o Senhor e que eu aceitei, eu tive uma dificuldade de aceitação da minha família, dos meus amigos.
porque não é algo simples, né? Não era algo do meu meio, eu não tive esse problema de dependência química na minha vida e nem ninguém na minha casa. Então, as pessoas tiveram muita dificuldade e eu também. Entrei em muitas crises com Deus, falando: Senhor, eu acho que o Senhor se equivocou, não é possível. Mas eu começo ajudando um amigo, né, de infância. Eu conto isso também no livro, um pouquinho dessa história. Eu reencontro um amigo de infância e começo a ajudá-lo. E foi um processo longo, porque eu ajudo esse amigo por 12 anos, né? A família cansou, me aconselhava a desistir, né? E eu fiz um voto com o Senhor, e esse voto me sustentou esse tempo todo, né? Eu dizia para o Senhor que eu ia ajudá-lo até que eu morresse ou ele, né? Que eu ia até o final. E eu te confesso que não é fácil. A gente pensa em desistir muitas vezes, mas o voto com o Senhor me sustentou. Esse amigo tá limpo há anos, acabou se tornando depois um príncipe meu, né? O último tratamento que ele passou depois de eu internar em vários lugares acabou sendo na instituição que eu acabo abrindo, que é a Casa de Maqui. Ele está para mais de 5 anos limpo, mora em Miami, nos Estados Unidos, está casado, com família e conquistando. Tudo que ele conquista lá, ele faz questão de ligar e dividir, chora, se alegra, me agradece. E é muito bom poder fazer parte disso e entender que eu brinco com ele, né, que Deus vai ter que me explicar isso, que ele usou droga a vida toda e está em Miami. E eu nunca usei droga. Tanto de recuperação para sempre, né? E ele fala para mim: você tem que me agradecer que eu descobri o seu chamado. E ele foi realmente essa porta, né? Esse início. E através da vida dele, muitas outras almas foram alcançadas. Infelizmente, o índice de recuperação é baixo, tá? Isso é importante ser falado. A gente aqui tem até um nível de recuperação bom, mas ainda assim é muito baixo. Se você for fazer conta, você desiste. Mas eu tive que, no meio da minha jornada, ouvir do Senhor isso, né, Suzana? Uma alma vale mais que o mundo todo pesado em ouro. E se você tiver que ficar a vida toda aí para mudar a história de uma pessoa, vai ter valido a pena. Sim. Então, assim, na prática, isso é bem desanimador, vamos dizer assim, né? Mas como você mesmo sabe, conhece, graças a Deus nós temos muitos testemunhos, mas não é fato, a gente chora mais do que rir. E o início teve muitas dificuldades. Quando eu abri a Casa de Maquia, o primeiro endereço da Casa de Maquia era em Santa Cruz, próximo ali ao Largo do Bodegão. Era uma rua chamada Beco do Camarão. E eu me lembro, eu morava em Irajá na época. E assim que eu abro a Casa de Maquia, eu fico sem carro. Acontece um problema no nosso carro, no carro da nossa família, e eu fico sem carro. E foi um processo muito, bem árduo, porque para eu chegar à Casa de Maqui todos os dias, eu pegava 3 conduções. Tá me ouvindo? Aham. Tá. Eu pegava 3 conduções. Eu pegava um ônibus para Madureira, em Madureira eu pegava um trem para Santa Cruz. Eu ficava 1 hora dentro daquele trem. E lá no centro de Santa Cruz eu pegava uma Kombi para o local onde era a instituição. Isso todos os dias. Então, assim, por 1 ano eu fiz esse trajeto diariamente, sozinha. A Casa de Maqui não tinha panela de pressão, Thiago. Eu cozinhava feijão em casa e levava na mochila, nos potes, feijão congelado, para que durasse ali a semana e eles pudessem se alimentar. Então, assim, o início foi bem difícil. A verdade é que a maioria das pessoas achavam que era um. Suzana está empolgada, é fogo de palha, daqui a pouco ela para com isso. E o tempo foi passando, né? A casa fez 10 anos no ano passado. E Deus vem provando aí que quando Ele chama, Ele garante. Sim, sim, verdade. E o início nunca é fácil, né?
talvez tenha alguém que também queira iniciar algo, sente de Deus, né? Sabe que não é emoção, é um direcionamento do Senhor, nunca vai ser fácil. Sempre vai ter algumas dificuldades, lutas, tanto para iniciar, tanto no processo ali. O importante é manter firme no Senhor, né? Estar firme, estar alinhado com Ele, ter uma casa espiritual, né? Para pessoas para apoiar junto ali. E assim, você vai conseguir chegar. Se é algo que o Senhor está te Ah, direcionando para fazer, você vai chegar. o mais importante é isso, você ter uma convicção de que é o Senhor. Assim, isso sem dúvida foi o que não me deixou desistir. Eu vivi uma experiência muito forte, eu escutei uma voz audível falando comigo. Eu tenho. Amanhã eu faço 45 anos de idade e, e eu nasci em berço cristão. E eu nunca tinha tido essa experiência de ouvir a voz de Deus audivelmente. Então, Deus sabia que tinha que ser assim, para eu acreditar e para todas as vezes que eu pensasse em desistir, eu me lembrar da voz que eu ouvi. Então, podia todo mundo me dizer o contrário, eu dizia, mas eu sei que eu ouvi uma voz. Então, assim, se você tiver essa convicção, esse conselho que você está dando é muito importante, muito válido, mas é muito importante a gente ressaltar isso. Você tem que ter uma convicção de que o Senhor te chamou. Porque senão, não vale a pena você ir por aventura, sabe? Não vale a pena. Tem só sendo chamado mesmo. Não é um chamado com glamour, é um chamado de bastidores, né? Nosso trabalho, Tiago, é muito mais de bastidores, né? Na hora que os meus príncipes aqui passam por momentos de crise de abstinência, de possessões espirituais, ninguém está vendo, né? Eu sei quantas madrugadas eu tive que acordar na minha cama e minha casa e vir para cá, né? Para casa de Maqui. Então, assim, isso não é falado, isso não é divulgado, isso não passa em lugar nenhum, não é visto. São os bastidores do chamado que são árduos demais. Mas, por isso que eu digo, é um trabalho extremamente de bastidores. Mas eu costumo dizer, foi algo que Deus me ensinou, que os holofotes do céu estão onde os holofotes da terra não estão. Então, isso é que me consola. Pastor, aí, quais os maiores desafios enfrentados no dia a dia? Aí, como a casa de Maqui, né? Quais os maiores desafios no dia a dia, assim? O que mais precisa, que falta? Olha, Fala um pouquinho. vou falar de dois desafios para você. Um é o desafio financeiro, que como você disse, a gente não tem apoio de governo. A gente aqui tem alguns pacientes que a família paga uma ajuda de custo, outros não, estão em vagas sociais, outros pagam quanto podem, a gente tenta ajudar o máximo que pode a todos. E o desafio é enorme, a gente não tem sede própria, então um aluguel é alto, a luz é alta, tudo é caro, é muita comida, eles descontam a abstinência da droga na comida, então é muita comida que se gasta. As doações normalmente que chegam são doações não perecíveis, né? Quando chega é feijão, é arroz, né? Mas não chega a proteína, que é o mais caro, e a gente prioriza que eles comam dignamente, então a gente precisa fazer dinheiro, orar e buscar um milagre para poder alimentá-los decentemente. Eles têm 5 refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche, uma janta e uma ceia antes de dormir. É algo necessário, porque o sistema de recompensa do cérebro da droga, que é o da droga, é o mesmo da comida. Então, se eu deixar eles com fome, eu deixo eles com vontade do uso. Então, eles comem, eles repetem, a gente deixa eles bem à vontade. Mas o desafio financeiro é esse, são as contas, a alimentação. Desafio hoje, a instituição não tem um carro próprio. Para buscar doações também é um desafio bem grande. Eu já destruí vários carros pessoais
botando peso, botando caixa, botando legume, e bora e bota, é o carro que tinha, né? Agora eu tô sem carro, eu capotei o carro num acidente, mas estou aguardando seguro. Mas, por exemplo, hoje para buscar uma doação a gente depende de ajuda, até para buscar, né, o transporte. Mas assim, um desafio fora esse financeiro e de transporte é o desafio de lidar com a ingratidão. Eu costumo dizer que a ingratidão é algo que a gente não, a gente acostuma no sentido de saber que vai viver mesmo, não tem jeito, mas não acostuma sentir a dor da ingratidão, sabe? É uma dor que a gente não se acostuma. Então, às vezes, a pessoa que você mais ajuda, que você pega em situação de rua, que você busca, que você leva médico de madrugada, que você passa várias crises com aquela pessoa, é a pessoa que acaba sendo mais ingrata com você. E eu não falo de ingratidão sobre eles retornarem para a droga, não, porque a gente até entende no sentido de às vezes foi fraco, não conseguiu, mas às vezes de atitudes perversas mesmo, sabe? Contra nós. Você pensar, gente, não é possível que eu estou passando por isso, né? Só ajudei essa pessoa. Então isso dói, é desanimador, mas eu tenho um segredo, né? Quero aproveitar, Tiago, e dividir esse segredo com todo líder que estiver me ouvindo. Existe um segredo para você não desanimar por conta das ingratidões. Paulo vai escrever aos Colossenses e vai dizer o seguinte: quando você fizer alguma coisa a alguém, faça como ao Senhor e não aos homens. Então eu olho para essas pessoas e vejo Jesus primeiro, que a hora que elas são ingratas, um ou outro acaba tendo uma atitude feia de ingratidão comigo, eu converso comigo mesmo e digo: Suzana, você fez para Jesus, não foi antes de fazer por ela. E eu nunca vou me arrepender de fazer nada por Jesus, porque tudo que ele fez por mim, eu nunca vou conseguir pagar. Então, esse é o meu segredo. É isso, como a gente falou um pouquinho antes, né, sobre a dificuldade que é você iniciar um projeto, por isso que tem que ter muito certeza ali de que é o Senhor que está orientando, né, direcionando, porque são coisas que acontecem, e assim, a gente fala aqui abertamente que o meio missionário não tem, como é que eu posso dizer, glamour nenhum. Assim, Nenhum. de um status, caraca, eu vou lá porque é o status. Não vai, não adianta, porque não vai dar certo, não vai sustentar. Ou então, eu não vou viver de ajuda, as pessoas vão me apoiar, vai ter momentos que não vai ter ajuda, né? Isso só o Senhor vai sustentar. Eu conversei com a missionária Glauceli, não sei se você conheceu, ela é lá do Níger, a nossa igreja trabalha em parceria com ela. Aí ela falou algo muito interessante, que eu falei assim, qual é a forma de... Isso mexeu muito comigo, logo no primeiro podcast já deu uma... sobre a missionária, né? Ela falou algo muito interessante, que eu perguntei sobre como se preparar e tal. Ela falou, não existe preparo melhor do que o amor, né? Porque se você não amar a Deus, estiver fincado o coração nele, vai ter momentos que não vai ser nenhum preparo que vai sustentar, vai manter ali, né? Breve vou estar no estúdio. Vou ter o estúdio e esses perrengues acabam. Jesus, eu creio nisso. Então, Eu creio então nisso. é Pela iniciativa, né? Porque tem um monte de gente que não começa esperando o melhor momento. E aí sim, nunca. É isso aí, tem que começar. E Deus vai abrindo portas. vai abrindo portas, é. Então é isso, como eu estava falando, ó, é o amor que vai ter que sustentar. É você ter a clareza em Deus que vai saber que é isso, é para continuar, porque ainda mais para casos específicos, né, como o dela, de ir para outro país, de ir para lugares longe da família e tal, não é uma fotinha no status dizendo que está fazendo missões que vai sustentar, não. É o amor em Deus e, principalmente como a senhora falou, na hora das lutas ali, que ninguém está vendo, é nessas horas que quem não estiver ali firmado em Deus e tendo clareza e certeza que foi Ele que chamou, desiste, né? E não é só o amor pelo próximo, é o amor por Jesus, né? Porque se o próximo falhar, você precisa continuar. Manter, é.
É isso. Perfeito, E perfeito. hoje tá em Itaguaí, né? Foi para Campo Grande, a casa de maquista, ela falou que começou em Santa Cruz. Isso, nós ficamos quase 5 anos em Santa Cruz, quase 5 anos completos. Aí nos mudamos para Campo Grande, ficamos quase 5 anos em Campo Grande. E aí surgiu a oportunidade de virmos para um sítio, né? Que é onde nós estamos hoje, aqui em Itaguaí. E aí é um lugar mais preparado para isso. Campo de futebol, piscina, né? São 14 suítes. Enfim, fora os outros espaços. Aqui tem um templo, né? Que tem um espaço bacana com uma cozinha industrial. Então, dá para fazer um trabalho com mais excelência. E isso é fruto também da nossa perseverança, né? Só vai viver crescimento quem não parar. É isso. E é um lugar alugado, né? Ainda não é próprio da casa de maqui. Perfeito. Sempre foi alugado, desde o início. Nós nunca tivemos também, como você, eu não esperei a melhor circunstância para começar. Sim, é isso. Às vezes, como tá aqui, né, o exemplo, das vezes trava, já tive alguns que eu não consegui dar continuidade, tive que marcar outro dia. Mas o importante é começar, o importante é você ter a certeza e a clareza que Deus está no negócio e daqui a pouco as portas vão se abrindo e seja para tudo, Amém. principalmente para algo que Ele está chamando, Ele vai prover. Né? A gente não precisa ter medo de iniciar algo, não precisa de. Mas é claro, como a gente falou, é ter a clareza ali no Senhor, é ter a importância também de ter pessoas por perto que apoiam, que vai te dando uma orientação, que às vezes a gente pode estar enxergando coisas que ainda não é. Às vezes tem pessoas assistindo aqui que pode ter um chamado para isso. Ah, então vou alugar aquele sítio que eu vi ali na esquina ontem. Calma, não é assim. Existe É, contas, logística, existe toda uma situação e eu falo, Senhor, aqui tá tudo aqui escrito. Eu tenho mania de fazer isso. Quando eu quero alguma coisa, eu vejo lá o preço, vou pesquisar, eu entro na loja, eu vejo, tá tanto, falo, pai, é tanto. Não saiu o fazer a áudio. nossa, Fala de novo. fazer a nossa parte. Sim. É igual o nosso pai aqui, né? Quando a gente era pequeno, ia para ele com alguma coisa já certa. Pai, eu quero tal coisa. Para Deus é a mesma coisa, não é esperar, ah, não, pai, usa-me. A gente canta tanto usa-me, usa-me, usa, mas na hora que a demanda chega, a gente não quer. A gente deixa o medo, deixa a incerteza falar e já. Usa-me, né? Vira usa ali, né? Usa alguém aí, mas não conta comigo, né? E é. Quais coisas que precisam mais hoje, para quem estiver assistindo, quiser apoiar, a senhora falou um pouco das finanças, né? Mas talvez você que esteja assistindo não seja alguém que esteja com muitas condições já ainda, você pode ajudar de alguma forma. Quais são as outras formas que as pessoas podem ajudar, pastor? Olha, de muitas formas, né? Vindo aqui, nós temos cultos abertos todos os sábados a partir de 10 horas da manhã. Os príncipes amam receber visita, vem gente diferente, que se importa, que quer ouvi-los, né? Que quer cultuar com eles se sentem importantes, e isso trabalhar a autoestima deles é muito bom. Conhecer o projeto de perto, né? Onde o próprio Deus acaba sinalizando para essas pessoas, mas tem muitas formas, divulgando, né? Curtindo. A gente trabalha, hoje a gente tem procurado fazer um trabalho interessante com as redes sociais, né? Principalmente com o Instagram. Então, você curte lá, compartilha, É, isso comenta, que eu tudo ia isso. falar, tenho visto que tem movimentado mais as redes, né? Que é muito importante. E é muito importante quem está aqui do lado de cá também compartilhar, né? Eu vou deixar aqui do lado a rede social da Casa de Maqui, só você mirar a câmera aí pro QR Code, seguir a página, acompanhar os projetos e mandar mensagem, né? Para quando quiser visitar, quando quiser levar alguma coisa, algum alimento, alguma coisa, roupa, aceita, né? Essas coisas também. Então, roupa, alimentos, material de higiene pessoal, material de limpeza também é algo que. Engraçado, Thiago, as pessoas não se ligam muito nisso, né? Mas a gente precisa estar num ambiente limpo. E gasta muito. É cloro todo dia para lavar banheiros, são muitos banheiros, é sabão todo dia, é detergente demais porque é muita louça.
Então, desinfetante, tudo isso é útil. Tudo que uma casa usa, a gente usa aqui. E mão de obra, para quem quiser dar algum Tá. curso, curso de barbeiro, curso de enfermagem. Procurar, também pode nos procurar. Eu vou te colocar aqui depois o telefone, o WhatsApp da instituição, né? Pode falar com a secretária, que é a Priscila, e oferecer, que também é muito interessante que eles façam cursos, né? A gente tem algumas parcerias aqui, mas o curso acaba, termina, a gente já busca outros, que é muito importante que eles não parem a mente e que, de alguma forma, mesmo durante o tratamento, eles procurem, né, recuperar esse tempo perdido aí de uso de drogas ou de álcool, de qualquer tipo de vício, e possa fazer um curso profissionalizante aqui dentro, aprender algo novo, uma profissão nova. Isso é muito, muito interessante. Sim. Pastora, muito obrigado por esse tempo. Não vou me alongar mais, seu tempo aí é corrido. Né? Como eu falei, breve, breve, vamos estar no nosso estúdio aí, em nome de Jesus. Lá eles estão fazendo acho que está pronto já, vai só começar a ver as formas de trabalhar e tal. Inclusive, até uns que eles têm lá na igreja já está começando a gravar por lá. Então, breve vai abrir, isso vai. O pouco aí de internet vai acabar. E em breve é a nossa ideia também ir nos lugares e apresentar, né? E aí, pessoalmente, fazer um videozinho para apresentar, para conhecer. A pessoa se sente mais de perto, né? Como é que é o dia a dia, como é que é. Porque eu ainda já reparei um preconceito na área de missões de as pessoas ir com medo Não, são seres humanos, são pessoas, né? Você pode ajudar, você pode servir, você pode varrer o chão, você pode tentar e às vezes tudo que nós vamos fazer é ouvir um deles, né? E nosso tempo ali ouvindo eles, cara, isso vai ser uma grande bênção na vida daquela pessoa. Às vezes é ouvir, né? Ah, eu não sei falar também. Isso não vai falar, só sentar ali e perguntar como é que você tá. Fazer essa pergunta, ele começa falando, 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 e isso é muito bom, porque isso ajuda. Pra gente é bom, a gente que, vamos dizer, não temos nenhuma dependência assim, de nada, a gente às vezes está estressado, está irritado, só de alguém que nos ouça. Imagina alguém que está com uma luta maior do que, né, o comum ali, que são algum vício, algumas drogas, e você que talvez esteja nos assistindo que tem algum desse tipo, cara, não perca tempo, não ache que nada, daqui a pouco eu melhoro, isso é coisa da minha cabeça. Não é, porque não, a pastora pode dizer melhor que eu. É isso aqui para poder se tornar isso aqui. Você vai ver, tá todo o dinheiro de aposta, o dinheiro da casa, o dinheiro da família está separando. Tem pessoas se separando por causa disso. Tem pessoas tirando suas vidas por conta disso aí, né? Então, assim, e outras pessoas vivas, mas morrendo por dentro por causa de uma aposta, de algo que, não, começa com 20, 30 reais, só vai fazer diferença, mas depois aquilo vai cada vez mais torrando a mente daquela pessoa, o coração daquela pessoa, e já foi divulgado várias vezes que tem estratégias disso para cada vez mais as pessoas ficarem viciadas mesmo. Isso não sou eu que estou falando, pode pesquisar, você que estiver assistindo. Mas fulano amigo meu ganhou. É um a cada 1 milhão de chances, e às vezes solta só para prender aquela pessoa. Eu tenho certeza que aquele prêmio, grande porcentagem foi para outras apostas. Então é algo que vai sempre ali, ó, uma roda gigante, uma hora está lá em cima. Gasta muito mais apostando. Sim, então assim, você que tem uma dependência, só mandar mensagem para aqui, eu vou deixar aqui também o WhatsApp quando a pastora vai ter me enviado já, vou botar aqui do lado no vídeo aí quando estiver passando, você manda mensagem, toma esse passo de coragem. Tem pessoas que na sua família, mas Thiago, minha família não acredita mais, não sei o que tal, às vezes da boca para fora, mas no fundo do coração, quem é sua verdade está doido que você mude, que você vence isso aí e está disposto a te ajudar. Talvez por algumas atitudes sua, na hora do estresse, na hora ali daquela dependência, né? Você pode ter dado alguma resposta, magoou ele ou ela, ou sua mãe, ou seu pai, ou sua esposa, mas no fundo eles querem que você mude, querem que você seja transformado em uma nova pessoa, e existe sim uma nova história para você, existe uma nova história para sua família que está quase se acabando nisso aí. Então, corra enquanto há tempo, corra enquanto você se você caiu aqui sem querer, principalmente falando com você, né, que está preso a esse vício aí, ou talvez uma droga mesmo, uma bebida,
ou algo que você não consegue viver sem. Tiago, como eu sei que eu estou num vício? Quando você deposita em uma coisa, a sua confiança em algo que você acha que não consegue viver sem aquilo. Isso se tornou um vício na sua vida. Um celular, todo tipo de vício. Você vai ser muito bem tratado lá e vai sair de lá transformado e ajudar outras pessoas também. Então, assim, eu acho muito importante estar falando isso aqui. A gente está num tempo que fala muito sobre essas coisas, né, de jogo. Agora é comercial, toda hora é jogo, e você vai assistir um vídeo no YouTube, é propaganda de jogo, é tudo quanto é lugar jogo. Então, assim, se cuide, se trata. Não existe ganhar dinheiro fácil. Infelizmente, mas não existe. É trabalhando, a Bíblia fala, digno é o trabalhador do seu salário. Não é digno, é o apostador. Então, é isso, cara. Acho que muito obrigado, pastor. Esse tempo foi muito bom. Estava expectativa dessa sua conversa com a senhora, que é sempre bom aprender da vida da senhora. Amém. E Amém. breve a gente vai estar por aí. Por favor, as portas estão abertas para todos que quiserem conhecer, que quiserem saber como funciona, só fazer contato conosco. Vai ser sempre uma honra receber visitas aqui, pessoas interessadas em outras vidas, né? E quiser tirar dúvida, entre em contato no WhatsApp, entre em contato pelo Instagram. Vai ser um prazer atender todos vocês. Thiago, parabéns pela iniciativa mais uma vez. Vai nessa sua força. Eu tenho certeza que você está construindo um conteúdo, vai ter testemunho para contar. Amém. E isso, tá? Deus te abençoe a família. E que cada missionário que passar por aqui possa deixar uma mensagem, deixar um legado, porque a gente não precisa morrer para deixar legado. A gente pode ministrar legados nos corações, mesmo vivos, né? E que a gente venha poder fazer a nossa parte, né, Thiago? Essa é a nossa parte. Dá para falar, a gente fala. E o canal que tem esse aqui, vamos usar o que tem e vamos fazer. Que infelizmente o cemitério está lotado de sonhos, mas os nossos jamais vão ser enterrados junto conosco. Em nome de Jesus. É isso. Muito obrigado, pastora. E você que veio até aqui, não se inscreve no canal, deixa o like aí, que isso ajuda bastante a alcançar mais pessoas. E deixa aí no comentário alguma sugestão, algo que você se sentiu impactado com essa podcast aí. Valeu. Tchau.